Fala comigo, rapaziada. Será que o mercado americano, as ações americanas estão caras demais e não é mais um momento de investir nelas? Isso que a gente vai desvendar nesse vídeo, usando principalmente como referência aquelas que se valorizaram mais nos últimos anos, as 7 magníficas. Será que passou o momento de investir nessas empresas? Será que está num momento muito arriscado? É isso que a gente vai desvendar nesse vídeo. Eu tenho certeza que até o final dele você vai ter uma noção do que você deve fazer com relação ao seu portfólio, principalmente no exterior, que é o que a gente traz aqui nesse canal. Meu único medo dessa porra é que ele fique longo demais, tá? Então vou tentar ser o mais técnico e específico possível, sem transformar esse vídeo num, sei lá, num seminário do dia inteiro, tá? Então prometo que vou fazer o possível para trazer aquilo de mais relevante e específico na nossa análise. E se você ainda não é inscrito nesse canal, você é maluco, clica aqui embaixo, se inscreve, ative as notificações. Toda semana a gente traz pelo menos 3 conteúdos daquilo que realmente importa, que vocês devem fazer com o dia de vocês, que é investir de forma dolarizada, tá? Principalmente na parte de renda variável. É isso que a gente defende nesse canal, porque é isso que a gente sabe que funciona, e não estou falando de 10 anos, estou falando de mais de 100 anos, tá? O mercado norte-americano, ele é global, não é só fechado para os Estados Unidos. Então, é a melhor forma de você alocar seu capital em empresas que estão com operação funcionando no mundo inteiro. Tá? Então, vamos lá. Primeiro eu quero fazer um pequeno disclaimer, tá? Existem várias formas de a gente avaliar se uma empresa está cara. Várias formas de valuation que a gente fala. A gente pode fazer uma valuation por DCF, que é pegando todos os fluxos de caixas projetados para frente, trazendo o valor presente, e tirar, chegando, claro, no fluxo de caixa livre, tirando depreciação, quer dizer, recolocando depreciação, tirando CAPEX, capital, necessidade de capital de giro, e chegando no valor justo da empresa por esse método. A gente faz isso muito dentro da nossa research. Contudo, é um método também impreciso e que depende de várias variáveis. Inclusive, vou mostrar aqui rapidamente para vocês que essa é uma das formas. Ó. Se a gente pegar aqui o valuation da Apple, o que a gente fez aqui? A gente projetou as receitas por segmentos diferentes, levando em consideração quanto que o iPhone vendeu, serviços, parte de acessórios, Mac, iPad e outros produtos, e a gente projeta aí para os próximos 10 anos, levando em consideração uma taxa de crescimento. Depois a gente projeta quais são as margens que a gente acredita que serão mais plausíveis. A gente também projeta o quanto vai ter de depreciação e de CAPEX. No caso da Apple, é uma empresa que necessita de pouco capital intensível, e a gente também, né, calcula aqui a necessidade de capital de giro para chegar finalmente no seu fluxo de caixa livre, fazendo as considerações que eu falei. A gente chega no NOPAT, devolve depreciação, tira CAPEX, tira a necessidade de investimento em giro e chega no fluxo caixa de investimento. A gente projeta tudo isso, chega a um valor presente. E no caso da Apple, dentro das estimativas que eu particularmente calculei, a gente ainda poderia ter um upside aqui de pelo menos 14%. Thiago, essa é a melhor forma de avaliar se uma empresa está cara ou não? Não necessariamente, tá? Você pode sim projetar o fluxo de caixa, chegar ao valor presente, descobrir o valor, mas a gente está falando de vários quesitos, várias variáveis, sem falar que esse vídeo ficaria muito longo se a gente avaliasse dessa ótica. Então vamos olhar uma ótica que tem sido cada vez mais adotada, que é através dos múltiplos. Inclusive quando a gente fala de empresas de capital fechado, quando a gente fala de compra de empresas que você não tem negociação em bolsa, a gente utiliza também muito os múltiplos para isso, e no mercado de ações também gostamos de fazer esse tipo de análise também, mas não de forma isolada, tá? Então vamos avaliar pelo múltiplo, vamos fazer comparativo com o setor, que às vezes não quer dizer porra nenhuma, e depois também vamos comparar cada uma das 7 magníficas com o seu passado, tá? Os últimos 5 anos, a média, entender se a gente está realmente no momento de empresas caras, baratas, ou não. Vamos começar com a empresa mais valiosa da bolsa. Inclusive, temos aqui o ranking de quais são as empresas mais valiosas. Apple está valendo mais de 3,3 trilhões de dólares, Microsoft 2,8, Nvidia 2,7, Amazon 2,1 e assim vai. E aí a gente fez o conteúdo levando em consideração a ordem das empresas no seu market cap. A gente pode notar aqui que a Apple
Aliás, que a Berkshire passou a Tesla entre as empresas mais valiosas do mundo, e isso significa que as sete magníficas não são mais as principais empresas do índice SP500, mas a gente não vai levar em consideração só o market cap, vamos levar em consideração também a operação da companhia, e no caso da Berkshire, ela tem mais a ver com uma holding ali do que necessariamente uma empresa com operações específicas, apesar dela ter várias subsidiárias que operam de forma específica. A gente vai levar em consideração mais ou menos ali o mercado de tecnologia e comunicação que se conversam, tá? Então as sete magníficas são essas: Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta e Tesla. Bom, falando especificamente de Apple, se a gente pegar o preço sobre lucro atual da Apple, a gente está falando de um price earnings de 35 vezes. Isso significa que a empresa está 24% acima, com um ágio de 24%, em relação à média do setor, que é de 28 vezes lucro. Isso significa alguma coisa? Às vezes quer dizer porra nenhuma, porque o setor tem, no caso, por exemplo, do setor da Apple, tem uma margem de lucratividade mais baixa do que a Apple tem na sua operação. Então aí, por si só, a gente não pode levar só isso em consideração por conta de naturezas operacionais e, na verdade, formas de atuar diferentes, né? Uma empresa, principalmente as que mais valem, elas naturalmente elas se descolam do setor. Elas têm diferenciais competitivos mais relevantes muitas vezes. Então a gente faz essa comparação, mas a gente não pode olhar só para isso, poderia estar fazendo uma análise séria, tá? Agora, quando a gente compara a Apple com ela mesma nos últimos 5 anos, se a gente pegar o price earnings da Apple, na média, era de 30 vezes pegando os 5 anos, e hoje é de 35 vezes, ou seja, mais ou menos 15, 16% de ágio. Ou seja, a empresa está mais cara atualmente do que ela esteve no passado, e aí a gente tem algumas questões que podem justificar isso. A gente tem hoje a Apple entregando bastante crescimento no seu segmento de serviços, que tem margens mais elevadas. Então o mercado está precificando a Apple mais produtiva, mais eficiente para os próximos anos, já que os serviços têm margens maiores do que os produtos, que levam em consideração peças, fabricação e tudo mais. Então sim, a empresa está mais cara que sua média histórica, está mais cara que o setor, mas isso é justificável, tá? Vamos para a Microsoft. Price earnings atual de 31 vezes lucro, média do setor 28 vezes também. E se a gente pegar a comparação, a gente está falando de uma empresa que está 10% acima da média do setor. Mas, se a gente pegar os últimos 5 anos da Microsoft, estamos falando de um price earning de 33 vezes. Ou seja, está 6% abaixo da média dos seus últimos 5 anos. E, claro, aqui a gente tem alguns pontos que são importantes. A Microsoft conseguiu se valorizar de forma relevante nos últimos anos, conseguiu entregar lucros mais relevantes, tem os segmentos bem distribuídos, a gente está falando de diversificação de receita, mas existe uma grande corrida para ver quem desponta com relação às inteligências artificiais, principalmente as generativas, as verticais que virão, e o mercado está um pouco mais receoso com relação a isso. Até que se a gente comparasse a Microsoft e a Apple algum tempo atrás, a gente pegar mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás, a Microsoft tinha um price earnings mais elevado do que a Apple, já que a sua natureza operacional tinha margens maiores por conta da parte de serviços, tá? Mas hoje o mercado está precificando a Microsoft dessa forma, então nesse caso aqui, pô, será que a Microsoft está cara? Historicamente não, tá? Nvidia, a queridinha do momento, muita gente falando dela, e a gente está falando de um price earning de 38 vezes. E aqui eu não vou nem comparar com o setor, porque o modelo de negócio da Nvidia é irreplicável por enquanto, mas se a gente comparar a média dos últimos 5 anos, a Nvidia tem uma média de price earnings de 84 vezes, ou seja, muito acima do que está sendo negociado hoje. A gente está falando de 54%. O preço sobre lucro atual da Nvidia é 54% mais baixo do que a empresa vinha sendo negociada nos últimos 8 anos. Isso porque realmente a empresa se valorizou muito, né, gente? E aí, claro, quem comprou a empresa lá atrás, comprou e ganhou dinheiro. Contudo, atualmente, o modelo de valuation da Nvidia parece um pouco menos arriscado,
porque a empresa entregou todo o crescimento que prometia, tá? Antes era uma esperança, era algo que o mercado olhava, mas não tinha certeza alguma que seria entregue, porque existe risco embutido. Tiago, mas se a gente olhar uma operação e tal, tudo indicava que ia entregar, sim, claro, tudo indicava que ia entregar, mas existe o risco embutido de não ser entregue. Então, quem comprou lá atrás correu risco, mas ganhou dinheiro com esse risco que foi corrido, e atualmente a empresa está mais barata do que a média dos últimos 5 anos, o que é natural também depois de ter se valorizado tanto, né? Arriscado seria se a empresa continuasse com 84 vezes lucro depois de ter crescido tanto os seus lucros. Agora vamos para a Amazon. A Amazon está sendo negociada aqui, pessoal, só um pequeno adendo. Como a Amazon é uma empresa mais voltada para o varejo, a gente leva em consideração outro múltiplo, tá? Eu gosto de comparar o price sales, porque as margens de empresas igual a Amazon, principalmente a parte de varejo, já que a empresa tem outras, tem a parte de serviço de nuvem, tem a parte mais de tecnologia, mas a parte mais relevante de varejo tem uma margem muito pequena. Então a gente leva em consideração que o price sales, para fazer a comparação da empresa, tanto dela sendo negociada hoje com relação à sua média do setor, quanto também a média dos seus últimos 5 anos. Então, atualmente, a Amazon está sendo negociada a 3,3 vezes as suas vendas. A média do setor é muito mais baixa, 0,89 vezes. Então, a empresa está sendo negociada com ágio de mais de 260%. Está bem mais caro que o setor. Mas a empresa também é muito melhor que a média do setor, né? Então é natural que seja negociada com múltiplos acima, e o mercado ainda espera crescimento de receita da Amazon, crescimento de cadeia logística, crescimento de tudo, tá? O mercado ainda espera muito da Amazon, já que ela entregou bastante até então. Só que quando a gente olha a média dos últimos 5 anos do price sales da Amazon, a gente vê que ela está levemente abaixo. A média dos últimos 5 anos era 3,7 vezes as vendas, e hoje a empresa está sendo negociada aí a 3,3. Então a gente está falando de quase 2% abaixo da média dos últimos 5 anos. Então, naturalmente, a Amazon está. Se encara quando a gente projeta um valuation por DCF, já fizemos isso, a gente faz isso, né? Aqui. Mas esse patamar atual ainda é mais barato nos múltiplos do que já foi, tá? Teoricamente tem uma margem de segurança um pouco maior também no DCF. Falando agora de Google, de Alphabet, a gente fala Google porque o Google é a principal empresa da Alphabet, e junto com o YouTube também. E, cara, atualmente estou trocando a tela aqui para ficar mais perto de mim, porque eu achei que as letras ficaram pequenas, tá, aqui da nossa apresentação. Mas a Alphabet hoje está sendo negociada a 20 vezes lucro, bem abaixo da sua média histórica, quase 25% abaixo da média histórica. A gente está falando de uma média dos últimos 5 anos de 27 vezes lucro, a Alphabet está sendo negociada hoje a 20 vezes. E quase perto da média do setor, tá? 5% acima, quase 5% acima, tá? Sem considerar as casas decimais. E a gente tem uma conclusão aqui disso. Pô, será que a Alphabet está cara? Hoje ela está mais barata do que a média dos últimos 5 anos. Mas por quê? Lembrando, sempre tem uma relação entre risco e retorno, tá? Quando uma empresa naturalmente ela é mais cara, o mercado projeta nela um crescimento maior, então é por isso que ela tem um múltiplo mais alto. Mas a gente pode ter aqui também um pouco mais de risco embutido, porque a empresa pode não entregar aquele resultado, e cada resultado que sai o mercado balança bastante e fica com alguns receios por conta desse múltiplo mais esticado, né? Você está pagando mais caro pela empresa, você quer que o retorno volte, tá? E atualmente, se a gente comparar com a média histórica, a Alphabet está mais barata do que a média histórica. Então, isso aqui é um ponto bacana, mas a gente também tem uma guerra por inteligências artificiais, a gente tem alguns riscos embutidos no segmento que a Alphabet atua, muito predominante ali a parte de anúncios. Então, tudo isso a gente leva em consideração também, tá? A guerra por inteligência artificial está precificando muitas empresas, porque são investimentos muito altos, e a gente vê a China trazendo algumas novidades na empresa chinesa. Então, tudo isso está sendo embutido no risco quando a gente calcula o valuation das companhias. Beleza, vamos para a Meta agora. Nossa empresa queridíssima, dona principalmente de Instagram e Facebook, e de WhatsApp também. Price earnings atual de 25 vezes. Cara, eu fiz uma análise da Meta algum tempo atrás, fiz o DCF, e realmente o DCF da empresa projetava ali para frente mais 100% de crescimento.
e realmente se concretizou. A empresa estava sendo negociada um pouco mais de 10 vezes lucro recentemente, uma empresa com tanto potencial de entrega e o mercado estava sendo muito cético ali naquele momento, principalmente porque a parte de anúncios é muito relevante também nas receitas da companhia. Mas hoje eu vejo que 25 vezes é um patamar, não, 25 vezes lucro é um patamar bem saudável. E se a gente comparar com a média do setor, tá 30% acima, mas também a empresa é melhor que a média do setor. Se a gente pegar a média dos últimos 5 anos de 26 vezes, mais ou menos 1,3% abaixo com desconto, praticamente igual à média dos últimos 5 anos, mas houveram momentos pontuais onde a empresa foi negociada bem abaixo desse 25 vezes lucro, que foi uma oportunidade importante, mas lembrem-se que eu sou muito adepto do menos oportunidade e mais constância, tá? Porque, por exemplo, se você gosta da empresa Meta, você pode ter comprado a empresa com preço mais baixo, mas você não tem todo o dinheiro do mundo para comprar naquele momento, você vai fazer aportes constantes, aportes todos os meses. Então é mais relevante você ser constante do que acertar a mosca ali, o botãozinho da mosca. Agora vamos para a nossa última empresa e antes da gente falar da Tesla, que é a nossa última empresa das 7 magníficas, eu queria que você entendesse um aspecto aqui. Quando a gente avalia o mercado americano atual, a gente pode chegar a uma conclusão, né, usando essas 7 empresas, pelo menos as 6 que a gente olhou até aqui. Será que essas empresas estão caras? A gente pode ver, a gente pode ter um mix aí, né? Algumas estão mais caras, outras estão mais baratas, mas na média a gente pode ver que não foge muito, né, do que vem sendo negociado. O SP500 está acima do seu valor histórico quando a gente olha o preço sobre lucro, mas o SP500 também está com uma margem mais elevada. Eu falei disso num outro conteúdo aqui, onde eu trouxe alguns estudos, trouxe inclusive aquilo que a Vanguard projeta para frente e a BlackRock. E a gente pode avaliar o quanto o mercado americano, apesar de estar caro, ainda está sendo precificado de forma bem coerente com o que tem entregado, tá? Agora vamos para a nossa última empresa do nosso conteúdo. Eu acho que eu consegui não ser muito longo, né, no conteúdo. É a Tesla, é a empresa mais cara entre as que a gente avaliou aqui, pelo menos da ótica do preço sobre o lucro, 133 vezes. A média do setor é 18 vezes, ou seja, 624% acima, mas bem abaixo da média dos últimos 5 anos da Tesla, de 350 vezes lucro. Está falando aí. Na verdade, aqui tá errado, eu escrevi errado, né? Menos abaixo. Abaixo. Então a Tesla está sendo negociada com um desconto frente aos seus múltiplos históricos. E aqui não é para você ficar muito feliz, não. Caramba, então a empresa está super barata. Não é isso. A Tesla vem do. Se a gente pegar até 5 anos atrás, um pouco mais disso, a empresa dava prejuízo ainda, tá? Então ela passou, né, ela passou aquela curva do prejuízo, né, maturidade operacional, de saindo do prejuízo para sair para o lucro e chegar num momento mais saudável, entregando crescimento de margem e crescimento, claro, da entrega de carros e tudo mais, parte de tecnologia, do full self-drive. Então, o mercado ainda precifica a empresa com certo grau de crescimento para frente, mas a gente sabe que inclusive o setor da Tesla não tem nada a ver com a empresa, né? A gente está falando de empresas muito mais tradicionais, motor a combustão, enfim. Então nem dá para comparar o price earning da Tesla com a média do setor, mas de qualquer forma a empresa está sendo negociada aí a um preço sobre lucro um pouco mais elevado ainda, mas assim eu não vejo mais nada muito absurdo no valor da Tesla como eu já vi antes, tá? Mas existe risco sim embutido, a gente espera que a empresa entregue crescimento para frente, mas a gente sabe que a concorrência, principalmente com os chineses, é meio desleal. Mas o público da Tesla também é um pouco diferente. Acredito que é um carro um pouco mais caro que a empresa ela quer entregar, é uma pegada um pouco diferente. Mas veremos os próximos capítulos. Vocês já podem ter chegado à conclusão que o mercado americano ele tem óticas, né? E a gente pode avaliar de empresa para empresa se está caro ou não. E aí, qual que é a sua opinião sobre isso? Deixa aqui nos comentários. Gostou do conteúdo? Deixa o like. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não fez, você é maluco, tá? E ative as notificações, a gente traz esses conteúdos semanais aqui para vocês. Espero que tenham gostado, espero que tenha chegado a uma conclusão, espero que eu tenha sido o mais sucinto e direto possível para que vocês deem uma estudada nesses ativos. E claro que eu vou deixar esse outro vídeo aqui na tela para vocês continuarem acompanhando essa latinha. Tamo junto, um grande abraço e a gente se vê lá.